Acho que eu coloquei a outra também, espero que sim. Nem sei se esqueci. Gente, nós chegamos até essa parte, já falamos dela, né? Sim? Sim. Ixi, o pessoal não fala comigo. Quando eu estou. Sim, sim, Então, professora. Já Jéssica. estamos. Tá, Sim, porque tia. quando eu estou com a tela aqui, eu não vejo vocês escreverem no chat. Aí alguém tem que me responder, tá? Para poder eu saber. Bom, gente, então vimos aqui essa análise aqui. Bom, e aí, gente, depois de quase 37 anos, né? Os três últimos anos, ou desculpa, de 27 anos de conflitos, nos três últimos anos finais da guerra, tanto do lado protestante quanto do lado católico começaram a traçar planos para pôr um fim no conflito, né? Imagina, né? 27 anos aquele conflito e morre gente, vai entrando outros países no conflito e vai morrendo gente, né? E vai tendo gente, ó, despesa, porque se você um país está envolvido na guerra, ele tem que gastar com armamento, né? Então, é despesa e é também a vida das pessoas, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter a necessidade de fazer um acordo para parar com o conflito. Então, vamos ver. Começaram a montar vários tratados. Tratados por quê? Porque são documentos que duas pessoas irão assinar, dois lados irão assinar. Nós vimos o Tratado de Tordesilhas, que ele vai fazer o quê? Um acordo entre a Espanha e Portugal sobre as terras da América, né? Então, nós vimos aí. Então, tratados são documentos que duas pessoas ou mais irá ter a sua determinação colocada ali, tá? Então vamos lá. E aí, depois de tantos anos de conflito, começa a se fazer alguns acordos, né? Então vamos lá. Vamos ler aí para mim, deixa eu ver, Lucas Simões, você pode ler aqui o segundo item para mim? Ih, saiu o povo da sala, deixou como se tivesse aí, olha só. Cadê Lucas? Ih, Eduardo, pode ser você. Oi, Lucas, apareceu? Uhum, Tá, tô aqui. Lucas? Isso. Lê para mim aqui esse segundo item. Para Lê tanto, devagar. Gente, vamos acompanhar que a gente está chegando ao final dessa parte. posso ler? Pode. Para tanto, uma série de tratados começou a ser redigida. Esses tratados previam uma paz a partir da negociação de territórios e reconhecimentos de autonomia política. Olha, então vai começar, né, como eu disse, os tratados e tratados de paz e vão negociar o resultado após esse conflito. Olha aqui, o conflito, né, se estendeu por várias regiões e algumas regiões dominaram, né? Outras regiões se apossaram, né? E aí nós vamos ver que isso vai ter um resultado final que vai ficar colocado no tratado. São vários tratados, tá? Não foi um só, não. Todos foram tratados, ó, de paz, de chamado Westfália. Então tá. Então vamos lá. Prosseguindo aí agora, vamos ver, Isabela, você pode ler para mim? Isabela? Ana Clara? Oi, tia, eu posso ler sim. Então lê aqui para mim.
Como tinha intervido ao fim da guerra e com um exército bastante poderoso, uma das principais beneficiadas com o conflito foi a França. Olha só, o porquê que ela ficou beneficiada? Nós vimos que ela vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Ó, voltando àquela parte, olha só, apesar de ser maior país católico, a França uniu-se aos protestantes para conquistar terras. Então, os protestantes foram seguindo e o representante, o rei da França, também foi apoiando os protestantes. Só que ele era católico e ele deixou a religião de lado apenas por interesse de terras, né? Então, a França vai ter que devolver. Eu já vou mostrar aí o resultado disso aí. O que, que aconteceu? Como é que o lado da França ficou em relação a alguns outros países? Bom, aí, finalizando aí essa leitura, vamos ver aí. Quem pode ler o outro aqui para mim? Vou ler. Todavia, os tratados de paz de Westfália também determinaram outras transformações. Primeira coisa que foi colocado, olha só, eu acredito que tem muita gente que não está prestando atenção na aula, saiu, né? Enfim, bom, não posso fazer nada, só estou fazendo uma observação. O primeiro item que vai ser colocado é esse aqui. Os interesses de um Estado, aqui ele ainda bota o termo ou país, mas ainda não era um país, né? Era um Estado. Tem prioridade sobre a religião. Os interesses do Estado, o interesse de uma nação não pode ser menor do que o interesse aí da religião. Quer dizer, o Estado tem que estar acima da religião. Quem vai determinar aqui pode estar envolvido com a religião, mas ele é que vai dar o comando. Então, o Estado tem que estar organizado. A religião faz parte, mas ela não é o todo, tá? É isso que quer dizer aqui. E aí, nós vamos ter essa situação aqui, ó. Olha como é que tinha ficado, né? A França, né, provocou uma insatisfação muito grande quando nós vimos, né? Quando nós vimos aqui, ó, que ela era católico e vai passar para o lado protestante. Claro que a população francesa vai ficar muito revoltada. Olha como é que ela fica sozinha nesse conflito da Guerra dos 30 anos. Então, esses aqui se unem formando uma liga, né? Ó, Espanha, Inglaterra, Holanda e o Sacro Império, que era católico, e aí a França também, só que ela passa para o outro lado, só para adquirir terras, porque conforme os protestantes vão fazendo a guerra, né, vão tomando áreas de católicos. E aí, ó, a França perde e é obrigada a devolver praticamente todos os territórios conquistados. Com a assinatura do tratado, ela perde, ela tem que devolver. Tudo que ela dominou, ela tem que devolver. Ok, até aqui? Ok. Ó, gente, agora vocês Ok. abram o livro de vocês na página 283. Lá embaixo tem essa parte aqui, que tem o mapa, como é que ficou a divisão. Eu vou mostrar aqui também como é que ficou a divisão depois de 30 anos de conflito com o último tratado de Westfália. E aqui, o que foi determinado, eu gostaria que vocês pegassem lápis, marca-texto, para marcar o que foi determinado por esse tratado. Eu coloquei aqui. Então, vamos lá. Nós vimos aqui. Agora, aqui.
as mudanças a partir do Tratado de Westfália. Está aí, no segundo parágrafo dessa página 283. Segundo parágrafo, aqui embaixo, gente. Todo mundo pegou? Página. Aqui embaixo, ó. Então, gostaria que vocês destacassem aí. Marquem para estudar mais tarde, fica mais fácil. Então, vamos ver. Professora, eu não consegui enxergar a página, não. 283, espera aí. Deixa eu ver. Está aqui. Tudo bem? Achou? Achei, obrigado. Isso. Aí embaixo, onde começa, o Tratado de Westfália, assinado em 1648, trouxe profundas mudanças na vida política e na relação entre os países europeus. É o que eu coloquei aqui, ó. São os mesmos itens, aí você pode pegar esses itens que eu coloquei aqui e destacar aí no livro. Então, vamos ver. Deixa eu ver. Leonardo, pode ler para mim aqui o que foi a primeira determinação do tratado? Onde você está compartilhando? Ou do livro? Aqui, pode ser aqui no meu, está mais fácil aqui para você ler. As pessoas passaram a ter liberdade de praticar sua religião. Olha, gente, o que foi o primeiro item do tratado, né? E isso, essa escrita aqui, essa mensagem, também foi escrito no tratado, e logo a seguir, a primeira medida foi essa. As pessoas tiveram liberdade. Quem queria ser protestante, ok, pode ser. Quem quer ser católico, ok, né? Para parar, tem que saber respeitar as crenças religiosas de cada um. É igual hoje. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que não sabem respeitar a crença religiosa do outro, seja da igreja protestante, né, que são várias, seja da igreja católica, seja budista, que é uma crença religiosa, mas não é a um Deus, né? Aí, no caso, é a Buda, uma pessoa que vai criar uma maneira diferente de viver. Tem o islamismo, né? Tem algumas crenças relacionadas, principalmente essas, né? Africanas, né? O candomblé e a umbanda. Essas, então, as pessoas têm um preconceito terrível. Gente, toda religião é boa. Quem pratica as coisas ruins são as pessoas. As pessoas é que fazem. Professora, porque na religião africana eles desejam mal, eles fazem coisa, bota na rua. Eles fazem oferendas aos deuses dele. O que fazia no Egito, o que vai fazer na Grécia, o que vai fazer em Roma. Eles ofereciam as frutas, parte da colheita, aos deuses. E aí, quando a gente fala disso, não tem nenhum problema. Mas se a gente fala dos africanos, nossa, isso aí é coisa ruim, né? Nós trabalhamos um pouco essa parte ano passado, quando nós lemos o livro de Luana, né? Nós falamos muito sobre isso. Então, isso é não respeitar. Se você não gosta, você não aceita, mas você deve respeitar o outro que tem essa crença. Né? A gente precisa isso. Eu, pelo menos, conheço várias pessoas que são católicos ou que são protestantes e ficam falando que, né, desejando mal para o outro. Quer que o outro se ferre, quer que o outro fique mal. Poxa, e isso é a religião dele que fala isso? Não, gente, isso, as pessoas. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, a liberdade religiosa. No Brasil, nós temos esse item dentro da Constituição brasileira. Né? No nosso livro da Constituição, é um dos itens lá. É um direito, né? Nós temos na Constituição direitos e deveres. Nós temos direito à escolha da religião, à liberdade religiosa.
mas a gente vê em algumas vezes, em reportagem, né, pessoas atacando lugares que são de crenças descendentes africanos, do candomblé, quebrando tudo, né? É uma coisa terrível. Para vocês terem uma noção, só para a gente fechar esse comentário, né? Vocês sabem que eu gosto de dar esses exemplos, né? Aqui em Caxias tem a Catedral de Santo Antônio. Aí tem o Santo Antônio principal lá atrás, né? É uma igreja muito grande, e de um lado tinha Nossa Senhora e do outro lado tem a forma de Jesus, né? Uma vez uma pessoa entrou lá, subiu lá no altar lateral e jogou a imagem no chão, quebrou a imagem. Olha que loucura, né? A pessoa entrou lá para fazer isso. Que isso? É uma imagem. Quem a sua religião não tem as imagens, beleza, tudo bem. Cada um com respeito à religião do outro, né? Se os católicos têm uma imagem que representa aquela pessoa que teve um destaque religioso, a gente tem que respeitar, né? Então, o respeito, gente, é a melhor forma que tem para se viver em paz, né? A gente não deve questionar, discutir religião, porque cada um tem a sua, certo? Ok, gente? Ih, tô falando sozinha? Que isso? Não, tia, eu tô prestando atenção. Tá, gente? Então, isso foi um dos fatos mais apropriado para o término do conflito, né? A liberdade religiosa, né? Então, vamos ver. Vai lá, Ana Clara, continua, então. Lê o outro. Você continua, professor, que eu não vi? Deu uma Pode ser falha na você hora. mesmo. Pode ser lá, tá. Tá. Foram definidas novas divisões dos territórios europeus. Isso. O que antes, no início, nós vimos dessa forma, os reinos, tudo dessa maneira, agora nós vamos ter, e ainda depois, sendo alterado durante o conflito, né, durante os 30 anos, nós vamos ver, eu vou mostrar aí, no livro de vocês aí, tem o mapa mostrando como ficou a Europa, né, depois desses conflitos, e eu vou mostrar também aí o outro mapa, só vou terminar aqui. Vai lá, Ana Clara, finaliza aí a outra medida. E criou-se a ideia de Estado-nação, que estabelece a soberania dos estados sobre seus territórios. Isso, então vai se criar a ideia de Estado-nação, que estabelece soberania, o soberano, aquele que vai governar o Estado, ele tem o poder, né? Por quê? O que nós vimos ali? No início, nós vimos que o imperador Fernando II queria obrigar um outro reino a ser cristão, né? O reino da Boêmia. Como assim? Ele manda, vamos colocar numa linguagem prática de hoje, ele manda no seu pedaço. Por que ele tem que mandar no pedaço do outro? É a mesma coisa que eu tenho na minha casa. Na minha casa, eu faço isso, eu determino isso. Eu não posso determinar isso na casa do vizinho, né? Cada um tem o controle da sua área, e foi isso que foi colocado aqui. Então, criou-se a ideia de Estado-nação, aonde quem governa tem o poder de governar apenas aquele território. Ele não tem direito de governar a área do outro, né? Essas três mudanças aqui, gente, está aí na página 283. Então, gostaria que vocês destacassem, ou com marca-texto, deixa aí, que vai facilitar vocês estudarem, fazer exercício, tá? Vai ajudar. E aí, olha essa imagem aqui. O que a gente está observando aqui? Restos? Restos de Ser humano?
Sim, foram, claro que isso aqui não é ao ar livre, né? São várias, vamos dizer, grandes bandejas que foram recolhidos tempos depois, muito tempo depois que aconteceu essa Guerra dos 30 anos, os ossos das pessoas que foram abatidas durante a guerra. E aí foram trazidas para cá. Quer dizer, pessoas que não foram identificadas, e aí, durante muito tempo, lógico, com o passar do tempo, né, restou somente os ossos. E aí foram trazidas para um local para estudos, né, científicos sobre de que a pessoa morreu, se quebrou algum osso, alguma coisa nesse sentido, né? Quer dizer, é uma imagem, assim, chocante, né? Porque, na verdade, nem é tudo que está aqui. Você imagina quantas vidas? 4 milhões de pessoas, né? Agora a gente vai finalizar essa parte dos 30 anos. Então, gente, o que nós temos aqui? Bom, deixa eu colocar. Depois do conflito ter terminado, vai vir grupos de pessoas, nós vamos colocar aí o termo mercenários, pessoas que virão pelas regiões aonde foram devastadas, né? Nós não vimos ali no mapa, o conflito se estendeu para várias áreas, e pessoas que vão vir tentando recolher algo que lhe interessava. E se tivesse algumas pessoas vivas nessas regiões, eles eliminavam. Coisa triste, né? A região passou por uma guerra, vários mortos, pessoas passando fome, vai dar doenças. Vamos lá ver como é que acontece isso. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Júlia, você pode ler para mim, Júlia? Cadê Júlia? Júlia, tá aí não? Ai, sem microfone. Vamos lá, Lívia, cadê você? Lê para mim, Lívia. Oi, tia, tô aqui. Lê para mim aqui. O primeiro, né? Calma aí. Da mesma forma, a Guerra dos 30 anos alcançou uma nova dimensão do horror quando mais países se envolveram. Olha só. Alcançou uma nova dimensão do horror quando mais países se envolviam. Aqui era quanto, gente? Desculpa. Quanto mais países se envolviam. Quer dizer, a guerra começou, mas outros países, né, outros reinos começaram a se envolver. Quanto mais reinos se envolviam, mais mortes ocasionavam. Evidente, né? Até aí nenhuma novidade. Isso é fato, né? Vamos ver aqui. Quem vai para o próximo aqui? Yasmin Viveiros. Esse pessoal saiu da aula? Eu vou fazer chamada antes de fechar, tá, gente? Dessa segunda aula. Vou ler, então. Exércitos de mercenários. Olha, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa escrita aqui. Exército de mercenários desenfreados e sedentos por butins. Butins, gente, era pilhagem, era se apossar de algo das pessoas que foram mortas. Né? Tipo, cheguei, tem várias pessoas mortas, e aquele sapato ali tá maneiro, vou pegar ele para mim, tira do pé do morto e leva. Né? O cinto dele tá muito bom, vou pegar e vou levar. A arma dele é muito boa, vou pegar. Então, seria isso, tá? Vindos de todos os lados, atravessavam os campos de batalha como hordas de gafanhotos apocalípticos. O que seria hordas de gafanhotos? Como nuvens de gafanhotos imensas passando. O que acontece com os gafanhotos? A gente até tem falado isso aí nas reportagens, né? Com medo aí disso aí devastar várias
áreas agrícolas do sul do Brasil, chegou a pegar algumas regiões do Rio Grande do Sul. Alguém ouviu falar disso? Da nuvem de gafanhotos? Eu vi que esse negócio Eu de já nuvem ouvi, de gafanhoto. professor. Isso. Então, esses mercenários, gente, eles são grupos, né, que sobreviveram de alguma região e que vão vir fazendo isso. Não deixa passar nada, vai fazendo a limpa do que está lá naquela região devastada, cheia de pessoas mortas, mas eles vão fazendo a limpeza, quer dizer, pegando tudo que servia para eles, né? Aí, e além disso, eles vão fazer. Eles tocavam fogo em cidades e vilas, massacravam moradores, violentavam as mulheres. Então, quando esses mercenários vinham em busca de alguma coisa que fosse lucrativo para eles, e se nas cidades ou vilas ainda tivessem moradores, eles simplesmente matavam, né? Matavam as pessoas, alguns que conseguissem fugir, gente, para outras regiões, beleza. E alguns conseguiam fugir e se esconder, e ficar escondido durante muito tempo. Aí vai ficar sem comida, vai morrer de fome, vai ficar sem água, vai morrer também. Sem comida ainda dura mais, mas sem água a gente não dura. O nosso corpo necessita muito de água. Sem comida você leva vários dias, mas sem água você não leva, acho que 3 a 4 dias, né? Então, a gente tem aí essa situação de quem está apavorado com o resultado da guerra e ainda vindo esses grupos e fazendo isso, praticando esse horror, né? As mulheres pegavam as mulheres, violentavam e depois matavam as mulheres. Olha, as crianças não escaparam disso. Para que eles iam deixar crianças? Matavam as crianças também. Inúmeras pessoas morreram de fome ou sucumbiram às doenças como a peste negra. Lembra? Nós já falamos da peste negra, não já? Esse já não lembro. Já aquela que o rato tem a pulga transmite o vírus que tem e para as pessoas ao picar o rato, né? Ele leva e quando a pulga pula na gente e morde a gente, ela passa, quando vai sugar o nosso sangue, ela passa o vírus. E aí é o vírus da peste negra. Por que peste negra? Porque as pessoas ficavam com manchas escuras no corpo. E daí muita febre, daí uns dias as pessoas morriam, porque não sabia o que provocavam isso. Nós falamos disso aí, eu acho que quando nós começamos, falamos, não sei, de repente eu até estou fazendo confusão no período das cruzadas. Se não falei, então estou colocando agora, né? A peste negra é provocada pela a pulga que está no rato, que passa para as pessoas, e que essas pulgas é que transmite a doença. É igual o mosquito. O mosquito não é ele que passa o vírus da chikungunya e tudo mais? A mesma coisa a pulga do rato. O rato hoje é limpinho. O rato não é limpinho, não, ele continua. Só que houve uma diferença. Hoje, a gente tem as normas de higiene e não deixa um rato entrar na sua casa ou no seu quintal, na sua varanda, né? Quando a gente descobre, porque às vezes entra, né? A gente vai logo tratar de eliminá-lo, né? A urina do rato traz a leptospirose, né? Então, o rato é um causador de doenças terríveis, que se não cuidada, as pessoas morrem por leptospirose ou pela peste negra. Praticamente, a peste negra, gente, ela mata 1/3 da população da Europa. Uma situação gravíssima, né? E aí essas pessoas vão morrer por peste também, por várias outras, além da peste negra. Por quê? Vão se esconder em ambientes onde tem ratos, logo vão ser picadas por essas pulgas e acabavam adoecendo, né? E
levando à morte. E nós vimos aí também, disseminada por legiões de mercenários itinerantes e dezenas de milhares de vítimas em fuga. Aí as pessoas, quando eu acho que com certeza alguém já deve ter visto um filme que mostra isso, depois de uma guerra, né, fica aquela região, né, com as casas, tudo abandonada, várias pessoas mortas, às vezes alguns sobreviventes, esses tentavam ir para outras cidades, né, porque aquela ali já estava totalmente devastada, né, e aí queriam um outro lugar para começar a sua vida. Então, muitos, esses itinerantes, seria isso, as pessoas que iam em busca de outras regiões, né, aqueles que sobreviveram, para poder refazer a sua vida. E aqui a gente fecha com o mesmo início. Cerca de 4 milhões de pessoas morreram durante as 3 décadas do conflito, né? Aí, visto que aquela parte que eu mostrei ali do Sacro Império, aquele meio ali, a Europa Central, né, que tinha cerca de, nós vimos lá no início, cerca de 20 milhões de pessoas, né, morreram 4 milhões, foi um número bastante considerado, né? Nós hoje aí vivendo aí com essa pandemia, todo dia a gente vê o número aumentar, né, de pessoas que morreram por conta disso, né? São dados terríveis, mas, né, acho que já falei para vocês, estarão aí nos livros de história, talvez para o ano que vem ou para daqui a 2 anos. Os livros que estiverem sendo montados, eles talvez já entrem com esse fato aí no próximo ano, né? Mas é assunto que vocês irão trabalhar lá no 9º ano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando o período da Idade Moderna, nós vamos trabalhar uma boa parte, o restante do conteúdo no período da Idade Moderna. Aí, ano que vem, vocês ainda pegam essa parte do período da Idade Moderna e depois começa já um pedacinho do período da história contemporânea. E no 9º ano, só as histórias em relação ao período mais atual, vamos dizer, do início do século XIX até o XXI. Então, nós temos aí. Gente, olha só, que você... Vamos fazer assim, um fechamento até essa parte, né? Como eu falei, por ser um pouquinho mais complexo, eu dividi para a gente trabalhar, para ficar mais suave. Então, o que a gente pode dizer sobre a Guerra dos 30 anos? Vamos lá. Quem pode me dizer um fato sobre o fechamento dessa guerra aí? O que ela ocasionou? A guerra foi por conta de quê? Vamos lá. Quem vai dizer? Por que aconteceu? Foi porque um não gostou da cara do outro? Foi isso? Não, já foi porque a França se revoltou lá e se juntou contra o outro. Isso. E se revoltou, mas o que estava envolvido? Ela se revoltou assim por nada? O que estava envolvido na revolta dela? Religião? Isso! A gente dá umas espremidinhas assim que sai. Vamos lá, povo, não ficou nada? Nós não falamos que o conflito foi por causa de protestantes e católicos? Esqueceram? Né? Olha aqui, ó, nós vimos de um lado protestante, do outro lado os católicos. Então, foi um conflito, vamos pensar aí, gente, vamos colocar aí, foi um conflito religioso, né? Não foi político, porque a França queria pegar o quê? Outras terras, interesse político. Tá? Interesse político, mas o motivo inicial foi religioso, né? Ele envolve também a parte política. Outra coisa,
nós vamos ver que vai ter alteração. Olha só, nós vamos ver, era desta maneira, nós passamos por esse conflito, né? Vamos lá. Desculpa. E aí, nós finalizamos desta forma aqui. Então, após o tratado ser assinado, uma nova divisão territorial foi feita. É aí o que tem aí também no livro de vocês. Então, voltando, repetindo, o que ocasionou a Guerra dos 30 anos? O motivo religioso, conflito entre protestantes e católicos, vai alterar, a guerra vai alterar a região, né, o espaço territorial, uns vão perder terras, outros irão ganhar terras, certo? E, com isso, nós vamos ter aí uma liberdade religiosa. Então, gente, 3 pontos tranquilos para guardar aqui naquele baúzinho que a gente tem para guardar as coisas importantes, né? Fato religioso vai influenciar na divisão territorial e também vai dar a liberdade religiosa. É fácil guardar essas 3 informações como resultado desse conflito. Infelizmente, nós vamos ter um quarto motivo ou um quarto momento para falar, que foram a morte de 4 milhões de pessoas, né? Quer dizer, um resultado terrível, uma perda enorme de pessoas que lutaram por conta da religião, certo? Gente, alguém... Ai, triste pergunta essa. Alguém quer questionar alguma coisa? Todo mundo entendeu. Se eu coloco agora uma avaliação na plataforma, todo mundo ia acertar, né? Não sei, tia. Então, tia. Autoconfiança é uma coisa que eu não sei. Porque ninguém fala nada, a gente deduz o quê? Que entendeu, né? Ficou tudo muito bem aí, entendido, certo? É por isso que eu fico parando e perguntando, professora, não entendi o que você falou. Gente, isso não é vergonha. Vocês têm que parar com isso. Não entendeu? Você tem a obrigação de perguntar. Professora, não entendi. Tá difícil de entender isso. Fala novamente. Porque depois, quando você tiver uma atividade para fazer, aí você dizer que não entendeu, aí vai ficar ruim, né? Então, a gente precisa ter isso, não só porque nós estamos aqui online, mas vocês sabem que na sala de aula eu também faço isso. Eu dou prosseguimento de acordo com o entendimento, né? Só que lá estamos todos juntos, né? É mais fácil a interação. Mas aqui nós temos que fazer isso também. Gente, bom, espero mais ou menos. Se vocês guardaram essas 4 informações que eu falei, para mim já está de bom tamanho. Hein, Lívia? A guerra foi por motivo religioso, vai determinar novos territórios, porque vão surgir países, né? Nós estamos vendo aqui. Vocês viram que diferença desse primeiro? Olha como é que estava. Os reinos, né? E depois do conflito, como é que ficou? Olha, aqui a gente já tem uma divisão territorial, gente, é divisão de terras. Aconteceram que alguns reinos sumiram, surgiram novos estados nacionais. A França, temos a Espanha, né? A Áustria, olha só, Habsburgo, que está aqui, que era disso aqui, a Liga de Habsburgo, que eram esses 4 países juntos aqui, católicos, né? Então, a consequência da divisão, a nova divisão territorial, né? A gente vai ter isso.
a liberdade religiosa que virá depois desses 30 anos, né? E, infelizmente, um número muito grande de pessoas mortas, né? Então, fica fácil se vocês guardarem essas informações aqui, né? Aí tem no livro, marcou, Lívia, esses motivos aqui do tratado, o que ele determinou, da página 283. Marquei, tia. Ah, tá bom. Espero que todos tenham marcado, hein? Tá? Bom, gente, olha só. Páginas 286, 287. Vai ficar sobre essa parte que nós falamos. É o barulho da moto. Dessa parte que nós trabalhamos. Detalhe, na página 286 tem um textozinho que algumas perguntas daqui vocês irão tirar a resposta desse texto. Algumas vocês vão ver no conteúdo anterior para responder, tá? Então, eu espero que vocês façam. Na próxima semana, eu vou sortear alguns valendo ponto para me responder as atividades. Ok? Ok, professora. Tá, gente? Procurem fazer. Quem está lá no meu Face, se tiver alguma dúvida, pode deixar a resposta lá no Message. Eu falei com o Leonardo, falei com outras pessoas que me perguntaram sobre o trabalho ali pelo Message, né, Leonardo? Fui esclarecendo as dúvidas. Então, se tiver ali, né? A professora, estou numa dúvida na questão tal. E aí fala qual é a sua dúvida, escreve ali. Ali também tem mensagem de voz, tá? Aí me deixa ali, que aí na semana que vem eu vou sortear aí algumas pessoas. Vou falar, fulano, tipo, Lívia, qual foi a sua resposta para a letra A? Então, vamos lá. Leia com atenção, por favor, tá? E quem não fez o trabalho do Renascimento, ainda aceitarei semana que vem, hein? Último prazo. Aceito semana que vem para me amostrarem. Ok, gente? Tá? Ok, professora. Ah, ok. Quem já me amostrou, tudo bem. Quem não, me amostra. Vou só fazer a chamada de quem eu coloquei a presença, tá? Vamos lá. Ana Carolina. Presente. Isso. Ana Clara. Camille. Estou presente, professora. Meu microfone travou. Eu sei. Camille está aí? Acho que não, né? Ah, tá. Presente. Eduardo. Evelyn. Está aí. Gabriela Oliveira. Presente, tia. Meu microfone travou também. Tá. Gabriela Oliveira. Gabriela não está aí, não? Eu acho que não. Júlia de Oliveira. Cadê Júlia? Tá, Júlia, isso. Leonardo, Lívia, Lorena. Lorena tá aí. Pedro da Conceição, cadê ele? Não tá aí, não. Pedro só assistiu a primeira aula. Lucas Simões, ok, Lucas, tá, presente. Vitória Gabi, Yasmin Viveiro. Estou presente, tia. Pedro Henrique, Jennifer. Jennifer está aí? Presente. Oi, Jennifer. E Angelina. Isso. Ok, faltou alguém que eu não tenha chamado? Não, né? Gente, liga aí para me dar o tchauzinho. Até semana que vem, hein? Vamos fazer o dever, hein? Aê, isso! Cadê o pessoal? Isso! Pode repetir quais páginas? Aí! Olá, isso! Tchauzinho, Lívia! Tchau, Claudete.
Tchau, gente. Beijo para vocês. Boa semana. Boa semana. Para você também. Quem é que está aqui Ai, Carolina. Cadê a Carolina? Oi, Angelina. Ah, sim. Tá bom, então. Um beijo para vocês, gente. Boa semana, tá? Até semana que vem com a atividade feita, hein? Tá bom, tia.